Tenho uma pergunta. Ministro, bom dia. Já falei bom dia para o senhor, vou falar de novo. Bom dia. Estamos muito felizes que o senhor está aqui. A gente chamou, o senhor veio mesmo. Então, o senhor cumpriu, né? Com uma promessa que foi de campanha, ainda que não tenha sido eleito, chamou, mas veio. Então, eu queria saber do senhor o seguinte: em relação às medidas que o governo Bolsonaro tem tomado, especificamente a equipe do Paulo Guedes, o que o senhor teria feito de diferente, sobretudo em relação para o atendimento das pessoas mais pobres que ficaram sem renda nenhuma? Porque, veja bem, o governo começou anunciando uma colaboração de R$ 200, que é um valor assim irrisório, né, para a manutenção da vida de uma família. Depois o Congresso conseguiu chegar num valor de R$ 600, que já é melhor, porém, na minha perspectiva, ainda é muito pouco razoável para a manutenção de uma família novamente. É bem abaixo do que o valor de um salário mínimo. O que o senhor teria feito de diferente, eu te pergunto? Olha, em primeiro lugar, eu entendo essa tentação de quem está dirigindo a área econômica de tentar quantificar a despesa do setor. É economista, etc., está acostumado a trabalhar com números, e aí ele quer quantificar. Não vai ser tanto. E não vai passar disso. Bom, o problema é que tem que combinar com o vírus. E tem que combinar também com toda a disciplina de todos e seguir as medidas de distanciamento social. Portanto, na medida em que a pandemia pode durar mais ou pode durar menos, as previsões, evidentemente, principalmente para o Brasil, ainda não estão muito claras. O que acontece? Nós temos que dar uma ajuda para as pessoas, primeiro, durante o período que durar a crise econômica. Você pode dizer, não vai ser tanto, tá bom? Mas por quanto tempo? Uma vez só, mas aí vai durar quanto tempo esse dinheiro? E a hora que acabar, a pessoa já consumiu, né? Já comeu, já comprou remédio, etc., manutenção da família, como é que faz depois? Então, é importante nós definirmos exatamente algo para a duração da crise, número um. Número dois, é importante tomar medidas, como já foram tomadas em vários países do mundo, para preservar as pessoas na folha de pagamento das empresas, diminuindo esse total. Que já tem aqueles que já entraram, já estavam desempregados. Bom, esse aí precisa ter uma ajuda direta. Agora, tem um aumento da dificuldade com pessoas que estavam no mercado informal, vendendo alguma coisa, fabricando, vendendo, etc., na rua ou no seu pequeno comércio, mas no mercado informal. Esse aí também já tem aquela atividade que precisa de ajuda. E tem também aqueles milhões que estão nas folhas de pagamento das empresas e que no momento em que as empresas começam a demitir, então essas pessoas perdem o emprego. E aí a coisa vai se agravando, o número de pessoas desassistidas vai aumentando. E como você colocou muito bem, aí você tem pessoas que estão ganhando 1, 2, 3 salários mínimos e que de repente vão ter uma ajuda como uma vez só, R$600. Então, nós temos que tomar atitudes aí para preservar, de fato, o emprego dessas pessoas na empresa. Tem diversas soluções, desde mais radicais, como alguns países europeus, que disseram o seguinte: olha, a empresa mantém o funcionário na folha, o trabalhador na folha, e o governo paga um percentual importante do seu custo, do seu salário. Então, isso é uma medida que pode resolver uma parte importante do problema, que é aqueles que estão no mercado de trabalho e que poderão vir a perder o emprego e, portanto, se juntar já a um número grande de pessoas que já estão desempregadas. Segundo, para aqueles que já estão no mercado de trabalho informal,
essas precisam de uma ajuda direta, substancial. E depois também para aqueles que já estavam desempregados. Então, nós temos que ter um pacote e que ele é contingente ao que vai acontecendo. Não pode ser uma coisa fixa. É isso aqui. Vamos combinar com o vírus aqui, que o vírus só vai durar 3 meses e depois não tem mais problema. Não, espera aí. Infelizmente, a realidade não é essa. Então, nós temos que lidar com a realidade como ela é. Como já dizia aquele escritor Nelson Rodrigues, a grande cronista, nada mais brutal do que o fato. Então, nós temos que lidar com os fatos, e não com a teoria. O fato é esse. Então, nós temos que ver a questão daqueles trabalhadores com emprego antes, aqueles que estão empregados, mas as empresas estão com as vendas caindo por causa da recessão. Então, idealmente, deveria então ter um pacote para preservar os empregos dessas pessoas. Aí diz, muito bem, mas tem empréstimo às empresas. Bom, aí tentamos uma série de problemas. Primeiro, que isso vai aumentar a dívida das empresas, às vezes elas não têm condição de se endividar mais e pode ter problema durante exatamente esse processo. Então, o sistema mais objetivo que eu acho que nós deveríamos, de fato, considerar é o sistema de alguns países de uma ajuda direta à empresa para manter todo a sua força de trabalho na força de pagamento. Qual é o custo disso para o governo, para a dívida pública, etc. Não, isso aí tem que ser olhado com seriedade. O mais importante é preservar a economia e preservar, antes disso, as pessoas. Né? E preservar o funcionamento e a empregabilidade das pessoas. No momento em que se fizer isso, aí sim o país vai crescer mais rapidamente. Depois, vai gerar mais emprego, vai gerar mais renda e uma coisa que nós não devemos nos esquecer, vai gerar também a arrecadação de tributos. Portanto, a economia precisa funcionar, as pessoas precisam estar vivas e com saúde, trabalhando para que a economia cresça e o governo venha a arrecadar. Portanto, esse é o quadro fundamental que eu acho que nós precisamos aí para fechar essa equação toda. Agora, o que não se pode é dizer o seguinte, o valor é esse aqui, e o vírus que trata de me obedecer. Não, o vírus não vai obedecer a ninguém. Nós é que temos que nos defender dele e proteger as pessoas, esperar cair a curva para fazer uma retomada organizada, com critérios, né, como está se fazendo já em muitos países, com critérios bem definidos e etc. E depois disso, aí sim, vamos aguardar que no devido momento surja aí remédio, vacina, etc., e elimine esse problema de vez, mas isso é uma coisa que deve ser para o próximo ano. Ministro, tem 2 perguntas aqui para o senhor, vou até deixar na tela. Então, aqui, olha, Meirelles, você é a favor do teto de gastos nessa pandemia? Porque o teto de gastos não faz sentido nenhum agora, diante da decretação do estado de calamidade pública, mas ele continua aí, né? Quer dizer, ele é um dispositivo da Constituição brasileira, a vida dele será longa, pelo menos a vida no plano institucional, e eu queria saber do senhor o que fazer, antes de discutir o liberalismo em si, o que a gente faz com o teto de gastos, que é cumprido à risca, né? O país viraria um grande cemitério. Né? O que a gente faz com isso depois do problema, ministro? Pronto, é o seguinte, o teto de gastos, ele tem que ver exatamente uma situação como essa. Então, numa situação como essa, de pandemia, etc., o teto é suspenso. Normalmente, eu acho que é como deve, e isso é constitucional, tá certo? Então, suspende-se o teto nesse período. Agora, você fala, o teto continua a existir? Sim, ele é importante que ele continue para que logo depois da crise, quando tudo voltar ao normal, aí é muito importante que o teto volte para o lugar. Exatamente para que
o país possa aí ter segurança de que nós não vamos usar a desculpa da crise, etc., para continuar, depois, como já fez durante muitos anos no Brasil, gastos desnecessários. É importante dizer, olha, o teto está suspenso, a crise, mas, passado isso, volta a prevalecer o teto. Aquilo que gastou, foi para a dívida, vamos fazer com que a economia cresça o mais rápido possível para pagar a dívida e pagar o custo da pandemia no período adequado. Agora, para isso, depois, tá, o teto volta a prevalecer. Normalmente, o teto é um mecanismo para 20 anos, ele não é uma questão de curto prazo, isto é, durante a pandemia, o teto está suspenso. Deixa eu colocar mais uma pergunta aqui de um outro telespectador nosso aqui, ministro. Ele pergunta para o senhor o seguinte: se o senhor fosse chamado, usando aí esse bordão aí da sua campanha, se o senhor fosse chamado pelo Bolsonaro, primeiro, o senhor iria? Segundo, o que o senhor faria caso fosse? Olha, Fábio, eu já respondi perguntas, não desse tipo, não essa pergunta especificamente, nessa circunstância, mas em perguntas diversas, através da minha vida no setor público, no setor privado. O que o senhor faria se acontecesse isso? O senhor... É o seguinte, uma das coisas que eu sempre digo é o seguinte: eu não tomo decisão baseada em hipótese. Eu tomo decisão baseada em fatos. Decisão baseada em fatos. Nós vamos em frente, vamos conversar, etc. É a mesma coisa que, por exemplo, essa questão de ser ministro da Fazenda. Né? Eu já tinha sido convidado para ser ministro da Fazenda. Não tinha aceitado. Num determinado momento, sob determinadas circunstâncias, o país viveu uma recessão grande e com os compromissos adequados do presidente da República, que me convidou, etc., e com garantia total independência, etc., e tal, que cumpriu, nós pudemos aceitar e fazer o trabalho de tirar o Brasil do buraco. Agora, eu não trabalho, de fato, com hipótese. Bom, se isso vai acontecer, tanta coisa no ar, tanta variável, que é mais objetivo discutir coisa concreta. Deixa eu perguntar, claro, Ju, por favor. Tem a ver também com uma pergunta aqui dos internautas. Meirelles, então, assim, se é o fato concreto, né, como o senhor tem agido em relação a São Paulo, especificamente, já que o senhor é secretário da Fazenda aqui? Desculpe, porque aí houve um pequeno corte. Como você me perguntou como é que eu estou agindo em relação... a São Paulo, que é o em relação ao contexto da crise. Isso, sobretudo porque, peraí, deixa eu lembrar uma coisa. O governo estadual está em choque com o governo federal. Aliás, o governo federal está em choque com o governo estadual. Como tem sido isso para a economia do Estado? O que o senhor tem feito e como tem sido isso, né, diante das circunstâncias tão adversas? Olha, o país vive numa democracia, tá? E existe um programa forte do governo do Estado de primeiro combate à pandemia, né? Então, colocou a quarentena, etc., medidas de distanciamento, e, ao mesmo tempo, também fazendo programas de ajuda às empresas. Nós temos aqui o Banco Desenvolve São Paulo, que é um banco que faz empréstimos para pequenas e microempresas. Então, é um banco que está fazendo um número muito grande de empréstimos para pequenas e microempresas, chama-se Desenvolve São Paulo. E tem também um chamado Banco do Povo, que faz empréstimos em valor menor. Agora, o que o Estado tem que fazer, além disso, é manter a infraestrutura do Estado funcionando, isto é, estradas. Por exemplo, não há razão para bloquear estradas.
Uma coisa é evitar aglomeração na rua, outra coisa é bloquear a estrada e bloquear o transporte de alimento, de remédio, de coisas fundamentais, pessoas que... E existem medidas diversas, localizadas, que bloqueiam as estradas, de autoridades locais. Então, nós estamos atuando fortemente para manter toda a estrutura de transporte do Estado funcionando normalmente. Isso é muito importante para manter a economia funcionando no maior valor, no maior ritmo possível, mas, evidentemente, no nível menor, por causa de todas as medidas de resultados da pandemia, e preparando para a saída, né? Então, tudo isso está sendo feito e, ao mesmo tempo, que o Estado tem que prover segurança, tem que prover todas as questões básicas. E, por exemplo, temos que prover o orçamento, estamos trabalhando duramente nisso, porque uma das coisas importantes é o seguinte: imagina... Tá bem, suspendeu a aula, tá certo? Agora, o professor precisa receber o salário, ele vai passar fome, tá certo? Então, tem uma despesa grande. Por outro lado, a arrecadação do Estado caiu muito. Então, nós apresentamos aí, por isso que eu comecei dizendo que o Brasil vive uma democracia. Não vamos esquecer disso. O Congresso Nacional está funcionando, o Supremo também, independente de falatório. Então, o que acontece? Apresentamos todos os estados brasileiros em conjunto, através de um deputado. O deputado apresentou um projeto de lei, é um projeto de lei emergencial. Isso já foi aprovado na Câmara dos Deputados por vasta maioria. E isso agora está sendo discutido no Senado. É importante, porque isso dará os recursos ao Estado, não só para manter as suas despesas fundamentais, continuar combatendo, mantendo a pandemia com hospitais funcionando, leitos, respiradores, etc., UTIs, etc., toda a estrutura de saúde do Estado, que não é só aquela que vem só relacionada à pandemia. As pessoas continuam a ficar doentes no Estado inteiro, no país inteiro, e precisam ter tratamento. E depois disso, aí sim vamos também fazer empréstimos de ajudas pequenas, médias, micros, empresas, etc., das pessoas de menor renda. E dito isso, é muito importante a ação do Banco Central do Brasil. Tem um outro projeto que está sendo discutido pelo Senado, é muito importante também que seja aprovado, que dará poderes ao Banco Central de fazer o que faz o Banco Central europeu, americano, japonês, na China, etc., de injetar recursos diretamente na companhia, comprando créditos e, em última análise, assumindo créditos diretamente para as empresas. E o Tesouro Nacional. Porque é importante dizer que o monopólio no Brasil da emissão de moeda é do Tesouro Nacional. Desculpa, emissão de títulos é do Tesouro Nacional. E de moeda do Banco Central. Então, eu já estive nos dois lugares. Então, sei muito bem como funciona. Então, nós temos que fazer com que o governo cumpra, muito importante, o governo cumpra essa sua função. Mas é uma democracia. Então, esses são projetos que estão sendo analisados no Senado brasileiro hoje. O projeto de repasse aos estados já foi aprovado na Câmara, por mais de 400 votos. Então, é importante que tudo isso seja aprovado e os estados possam cumprir, aí sim, o seu papel completamente, como já estão cumprindo, mas ameaçados pela queda de arrecadação. Ministro, olha, nós estamos vivendo um momento muito singular na história do Brasil, em que as relações entre os poderes, entre os protagonistas da cena política, não primam, por exemplo, pela fidalguia, pelo equilíbrio, né? Enfim, pelo reconhecimento da legitimidade do outro, inclusive do adversário, de participar do jogo político. Então, assim, as relações políticas estão se degradando muito rapidamente, a democracia brasileira também. Chegamos ao ponto de termos isso que a gente viu nos últimos dias aí, que a mim, não sei como é que o senhor, até gostaria que o senhor dissesse como é que o senhor viu isso, em que o presidente da República desafia o seu próprio subordinado. Eu imagino o senhor lá no Banco Central ou no Ministério da Fazenda, de repente fazendo uma coisa e o Lula desfazendo.
O senhor fazendo uma coisa, a Dilma desfazendo. O senhor mandando segurar o comércio, o Lula vai para uma loja e compra uma bolsa da Chanel, por exemplo, que é mais ou menos o que está acontecendo na área da saúde. Como é que seria trabalhar com um chefe mercurial como Bolsonaro? Pergunto ao senhor porque é o seguinte, isso já inviabilizou muita coisa no governo, né? A ponto de deixar algumas áreas, por exemplo, educação, enfim, tem várias áreas do governo que estão com um apagão gerencial. E não há, digamos assim, simetria, não há nem cordialidade e também não há subordinação explícita em relações que deveriam primar pela delicadeza, pela gentileza e pela sincronicidade. Então, eu queria saber do senhor como é que seria, se o senhor, tendo um chefe como esse que a gente vê que Bolsonaro se o senhor se arriscaria a trabalhar ao lado dele? Segundo, o senhor acha que isso é possível? E terceiro, como é que o senhor vê essa coisa toda em relação ao status da nossa democracia contemporaneamente? Olha, são duas coisas. Primeiro, eu já trabalhei com chefes bastante diversos, além daqueles que você já mencionou. O presidente da República, quando eu era ministro da Fazenda, uma relação muito produtiva, muito boa. Hoje trabalho com o João Dória, né? Antes, já trabalhei, inclusive, num banco global, com pessoas de outras nacionalidades, né? Cheguei, no final, à posição de número 1 de uma instituição financeira global, mas, antes disso, trabalhei com pessoas de diversas nacionalidades, inclusive, principalmente americanos, mas pessoas de outras nacionalidades também. Então, eu já estou bastante acostumado a lidar com diferentes tipos de pessoas, sejam subordinados, sejam colegas de trabalho, sejam pessoas de uma posição superior, e nunca tive problema. Agora, tem algumas coisas, como eu já mencionei de passagem, em qualquer posição importante que eu assumo, a questão número 1 é independência para trabalhar. E possa ter certeza, se eu estou trabalhando com alguém, eu tenho independência para trabalhar. Não tem problema também de sair, não. Aliás, isso não tem acontecido, né? No governo do Michel Temer, eu entrei com ele e saí no dia que eu decidi me candidatar. Com o Lula, fiquei os 8 anos lá. Num banco global, fiquei também o período todo trabalhando normalmente. Portanto, não tenho nenhum problema, nunca tive problema. Agora, sempre o total e absoluta independência de ação. São essas condições que funcionam, e são essas as condições com que eu trabalho. Ponto. E em alguns momentos houve alguma trepidação. O que eu fazia antes era dizer, olha, talvez seja um bom momento para eu sair, etc. Para mim está muito bem, as coisas estão... Normalmente, todas as minhas posições, as coisas começavam a ir muito bem. Nunca aconteceu, mesmo quando tinha uma certa frisson, a pessoa voltava a cabeça no lugar, não, fica tranquilo, está aí muito bem, vai em frente, etc. Resumo, é uma questão toda de visão muito clara. Em relação ao Brasil, é muito simples, como eu disse, sobre a questão do repasse aos estados. Então, o ministro diz uma coisa, outra, o presidente diz outra, etc. Tudo bem, faz parte da democracia. Agora, o projeto, independente da opinião de autoridades federais, o projeto foi apresentado na Câmara dos Deputados, foi aprovado por vasta maioria e o projeto está sendo votado no Senado. O Senado votou, é para a sanção do presidente, isso volta para o Congresso derrubar o veto, está acabado, está executado. Né? O Supremo Tribunal continua funcionando, algumas medidas aqui em São Paulo nós recorremos ao Supremo, ganhamos a liminar e, tudo bem, as instituições funcionam normalmente, independente de falar tudo. Deixa eu perguntar aqui uma coisa. Você quer fazer mais alguma pergunta, Ju? Eu tenho uma pergunta mais eu queria fazer para o final. Eu queria fazer a última pergunta, se você permite. Então tá bom. Então vou perguntar isso aqui. Toda vez que o mundo vive uma grande crise, acontecem duas coisas. Primeiro, uma esperança inaudita, uma espécie de milenarismo do bem, né?
Depois da Guerra do Vietnã viria a Era de Aquários, depois da Segunda Guerra Mundial viria a paz mundial, veio a Guerra Fria, depois da Primeira Guerra Mundial o mundo ia entrar em paz, veio a Segunda, né? E tudo mais. E, enfim, eu tenho uma visão pessimista, viu, ministro? Eu vejo as coisas piorando aqui, né? Tem gente que discorda de mim, que acha que a vida do planeta está muito melhor. O Yuval Harari fala, mas hoje em dia nós temos muito mais gente morrendo de obesidade do que morrendo de fome, como tinha alguns anos atrás, e é verdade. Mas as democracias parecem desafiar, né, tanto o liberalismo clássico quanto a teoria política, essa coisa toda, e há uma decadência no mundo da democracia contemporaneamente. Eu preciso saber do senhor se existe alguma coisa que possa ser feita para que a economia não desande, para que o sistema político não desande. Porque até para o liberalismo, para um liberalismo genuíno, não há experiência totalitária que substitua a democracia como elemento de composição de perspectiva de cenário, né, ministro? Bom, a prosperidade que se estabeleceu no mundo, principalmente no pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, e como o próprio nome indica, felizmente foi fria, não ficou quente, né? Teve bomba nuclear, etc. Foi uma disputa política e econômica. Mas durante esse período que terminou, a guerra terminou claramente com um vencedor, né? Que foi exatamente a democracia, que foi o sistema de livre competição, de livre mercado, etc., que prevalece hoje praticamente na grande maioria dos países do mundo, com raríssimas exceções, em que você tem Estado, de fato, dirigindo a vida da economia e das pessoas. Então, com isso, o fato é que é importante que nós fortaleçamos as instituições, que é o que está se fazendo. Quer dizer, o fato concreto é que hoje o Congresso Nacional está empoderado, o Supremo está empoderado, o Executivo está empoderado. Falatório, aí é uma questão a ser julgada pela população, exatamente porque vivemos em uma democracia. Agora, para isso, nós temos eleições e temos condições de, aí, no devido tempo, ir fazendo as devidas substituições de governantes que não estejam atendendo exatamente aos desejos da população, em qualquer nível, na prefeitura, no governo do Estado, na Assembleia, dos presidente da República, ministros que são nomeados, ou deputados federais, senadores, etc. Isso aí é normal. Eu acho que o importante é fortalecer essa estrutura democrática e as instituições. Tá sem áudio, Fábio. Seu áudio tá fechadinho. Desculpa, eu pisando na bola aqui. Bom, eu vou repetir a pergunta aqui. Eu queria ter um monte de perguntas para fazer para o senhor, mas eu sei que o senhor tem que ganhar a vida, então eu vou respeitar o seu tempo, tá? Eu quero fazer só mais uma. Só deixa eu terminar, hein? Depois, não, claro, até te ajudo depois. Uma, eu termino. Menina, me explica uma coisa aqui. A gente sabe que tem liberais clássicos no Brasil muito diferentes desses liberais de extrema-direita troglodita aí, né? Entre os quais o senhor se alinha. O senhor está muito bem alinhado com o centro, sempre teve posições razoáveis. O senhor tentou estabelecer o elemento de ponderação durante a campanha, né? Eu queria saber do senhor o que é que a gente precisa fazer para que essas forças políticas que nos jogam para fora do campo democrático, aproveitando inclusive o ensejo da crise econômica suscitada aí pela pandemia, como é que a gente pode conter esses movimentos? E outra coisa, tem muita gente descrente do próprio liberalismo, dizendo assim, mas o liberalismo só funciona em épocas de prosperidade e abastança. Eu queria saber do senhor se isso é verdade e como é que a gente faz para que essas ferramentas clássicas aí, as quais a direita se alinha como métodos, como é que a gente faz para que elas não se percam diante do trogloditismo tão em voga aí nos nossos dias de hoje? Nós devemos separar as coisas bem. Em primeiro lugar, entender bem uma coisa, liberalismo, que é uma filosofia político-econômica. Isso é uma coisa. Principalmente da economia, foram criados aí
por alguns grandes economistas, etc., filósofos, etc., principalmente um austríaco e um americano. Em dito isso, nós temos, não vamos confundir isso com a democracia, o Estado de Direito, Estado democrático. Isso aí é algo que veio se estabelecendo há séculos, que foi se consolidando nas sociedades, que foram retirando poderes dos reis, dos imperadores, etc., passando para o parlamento, um executivo eleito pela população. Então, esse é um processo longo também no Brasil, de vez em quando, sujeito do passado, em vários países, sujeito aí das vindas, etc., mas que foi se consolidando através do século. Pois bem, então a democracia está funcionando normalmente no Brasil, independente de falatório. Isso é que eu gostaria de deixar claro. O Supremo está com todo o seu poder normal, as decisões do Supremo são obedecidas, são finais do seu julgamento, quando faz o julgamento final, principalmente do Congresso Nacional, se não sancionadas pelo presidente, o Congresso tem poder de derrubar o veto e exerce esse poder. Então, o que nós temos é que reforçar isso. Isso é a democracia que funciona em qualquer circunstância, na crise, na prosperidade, na recessão. A democracia é o caminho. As maiores recessões, as maiores crises econômicas do mundo se dão em regimes autoritários totalitários. Exatamente porque não se pode discutir, basta o governante começar a cometer erros que o país vai para baixo e não tem jeito de corrigir, porque se o governante persistir e com poder total. Então, isso é democracia. Muito bem. A questão do liberalismo, que aí é outra história, é a ideia de que o governo deve se concentrar em áreas fundamentais. O governo deve se concentrar em saúde, segurança pública, educação, assistência social, principalmente se chama evolução na Europa, e, depois disso, deve se distanciar de atividades que não competem ao governo e ele não sabe fazer bem, como ser empresário, por exemplo, governo empresário, empresas estatais, etc. Isso normalmente tende a não dar certo. Então, concessões, infraestrutura, por exemplo, em São Paulo nós fizemos a maior concessão de uma rodovia na história do país, de Piracicaba a Panorama, né, na divisa sul do estado, e que foi aí um investimento de 14 bilhões de reais que estará sendo feito pelo Fundo Soberano de Singapura. Então, isto é um Estado liberal, né, em que o Estado se concentra nas suas atividades fundamentais. Agora, não pode confundir isso, dizer o seguinte, não, porque não tem nada que ver, entendeu? Não existe isso. O Estado tem, principalmente na visão liberal, o Estado tem que deixar de fazer funções. Olha, a internet do ministro está ruim, hein? Vai chegando essa hora, as pessoas começam a navegar. Ele voltou, Fábio. Ele voltou. Eu vou aproveitar que eu interrompi. Desculpa, ministro, mas nós tivemos um problema com a sua internet aí. A banda fica muito ruim esse horário, né? É uma pena. Mas eu quero apresentar aqui para vocês, nós temos um companheiro novo no canal, cadê ele? O Euler já sumiu danado daqui de novo. Ele tinha uma pergunta para o senhor aqui, ele está entrando aqui na nossa live. É o Euler Diniz, que o senhor conhece de Brasília, ele foi jornalista, durante muito tempo, ele queria apresentar aqui para o senhor. Nós queríamos apresentar porque a gente começa a fazer o trabalho como nosso colaborador em Brasília, mas acho que não vai rolar não, porque ele está com problema com a internet. Então, vou dar a Juju a última pergunta, né, Ju? E se por acaso o Euler entrar, a gente coloca ele também para falar com o senhor. Vai lá, Ju. Tá. Eu queria quebrar um pouquinho o gelo agora,
dizer assim, é muito bacana ter um ministro que é bem aceito, bem quisto e bem visto por diferentes tipos de governo, né? Com linhagens um pouco diferentes, né? Na retórica ideológica, como foi o governo Lula e como foi o governo Temer, né? E como é agora o governo Dória, né, aqui em São Paulo, e o Meirelles continua sendo um profissional hiper respeitado. Aí eu noto, ministro, eu já tive em algumas circunstâncias em que o senhor estava, o senhor é muito tímido, o senhor é muito benquisto, as pessoas vão falar com você, o senhor é muito tímido. Como que o senhor se sente com quando existe esse assédio, assim, das pessoas indo em cima do senhor para conversar, tudo mais? Porque eu acho que essa timidez causou alguma dificuldade também na sua campanha, e, no entanto, o senhor foi um dos melhores candidatos disponíveis, né, para o voto. Só que essa coisinha da timidez não deixou a coisa fluir tanto como poderia. Eu queria saber se o senhor podia falar um pouquinho disso. Olha, eu acho que não está muito relacionado a aspectos aí de timidez ou não. Eu estou muito bem com as pessoas, etc. Muitas imagens, inclusive, que o Fábio mostrou aí, vocês mostraram, até demonstra isso. Uma das coisas que eu gostei sempre na minha vida pública é exatamente o contato com as pessoas, né? Eu já tive no setor privado a maior parte da vida. Cheguei a presidente, como falei, de uma instituição financeira global, mas uma das coisas que eu gostei, que eu vi, voltei ao Brasil, etc., e dediquei a maior parte do tempo à vida pública, e uma das coisas que eu sempre gostei é exatamente o contato com as pessoas, etc. O que aconteceu na eleição de 2018 é exatamente o fenômeno que o Fábio definiu bem digamos assim, onde se polarizou. Tá? Não, vamos fazer o seguinte, esse aqui vai ganhar daquele, vai ser esse. Inclusive, na época existiu um vídeo aí, interessante, que nós dissemos que mostrava, eu não vou votar nesse, então vou votar naquele, porque eu acho que aquele é o que tem chance de ganhar desse, e ficou uma coisa de onde se parou para analisar as pessoas. Né? E aí tinha internet. Se voltou ao cenárismo. Era a ideia de agora vamos fazer tudo diferente. O fato de ser tudo diferente não quer dizer que seja bom. Né? O fato de ser alguém que está de fora não quer dizer que seja bom, pode ser muito pior. Olha, vou apresentar aqui para o senhor. O Euler Diniz está aqui, nosso companheiro, meu amigo pessoal, é um grande jornalista lá de Brasília, um dos mais bem informados que eu conheço. A partir de hoje ele passa a ser nosso colaborador aqui com análise política, então está apresentado. O Euler desencantou aí, meu filho. Que demora essa, hein? O pessoal já estava reclamando aqui, ó. E nós estamos aqui no plantão democrático diariamente. Exatamente, plantão em casa. O pessoal já está louco para arranjar um motivo para sair de casa. Mas a democracia você defende em qualquer ambiente, independe de você. Exatamente. Não dá para pegá-la, não dá para fustigá-la, não dá para provocar instituições, como a gente lamentavelmente está vendo, vindo de quem vem, um presidente da República completamente biruta e irresponsável. Isso aí. O ministro não disse nesses termos, não, viu? Mas ele é uma pessoa que tem mais responsabilidade política do que a gente. Mas a gente sabe o comedimento e o papel que cada um desempenha. Porém, é um momento, Fábio, que eu reputo dessa experiência que a gente tem aqui em Brasília, que eu reputo um dos mais graves, porque esse tensionamento, ele não é... Eu até até usei uma palavra impropriamente, ele não é irresponsável, ele é inconsequente. Então, como é um momento de uma flex. Eita, nós, olha a internet do Euler aí também, dando pai, né? Grande. Eu acho que é um momento de posicionamento, não pode ter agora omissão. Olha, vamos fazer assim, nós precisamos liberar o secretário Meirelles, que eu chamo de ministro aqui.
porque ele tem que ganhar a vida em São Paulo também. O Herê tem direito a uma pergunta para ele, depois a gente volta a conversar sobre política, tá bom? Ele está à sua disposição. Obrigado. Bom dia a todos, um bom trabalho. Bem-vindo ele, Ju, prazer em conhecê-la, e Fábio. Para mim, Meirelles. O Cybernauta. Acabou a campanha, ele voltou a ser essa pessoa aí, entendeu? Que não vai me sorrir. Ele estava tão bonitinho na campanha, não estava, não? Mas ele sorri, ó, ele tá sorrindo. É que ele é tímido, ó. Mas vamos, tem a hora do olhar, tem a hora de ser sério e falar sobre coisas sérias, não pode ser confundido. E tem a hora de sorrir também, e aí é outra coisa. Cada coisa na sua hora. É esse o ponto, um ponto importante. O Fábio acreditou naquele slogan, né? Chama o Meirelles, né? Sim, nós botamos aqui. Aliás, eu vou aproveitar a despedida dele agora para fazer em grande estilo também, tá? Porque hoje eu estou dando tratamento VIP a ele aqui, viu, ele? Vou botar no ponto aqui, falar tchau, ministro, tchau, muito obrigado pela sua entrevista. Foi um prazer grande tê-lo aqui. Nós vamos ligar bastante para o senhor. Toda vez que tiver uma crise aí, nós vamos chamar o Meirelles, tá? Para ver se. Como é que é? Para ver se. Esse é o acelera. Esse é o acelera? Não, acelera. Esse aqui. Não, eu estou fora de fazer qualquer coisa que tenha a ver com política. Coração, então, ministro, ó. Vou me despedir do Meirelles com essa preciosidade que eu resgatei aqui na internet. Olha ele aí de novo. É só chamar que o homem vem. Quando bate o desespero, meu amigo, não tem erro. Esse homem é ligeiro, é só chamar que ele vem.